Olá pessoal, bom dia, boa terça-feira para vocês, que Deus os abençoe muito, muito, muito. E como é que vocês passaram a segunda-feira? Espero que bem, espero que vocês tenham dormido bem e vocês assistiram a live que eu fiz com as irmãs Assis. São jornalistas da Argentina que desmentiu toda a mídia brasileira, principalmente o bordão que a Argentina tem um presidente. Para quem não viu, o link está aqui, o izinho está aqui. É só clicar e assistir, mas espera aí que aqui tá cheio de informação, assiste aqui primeiro, porque tem vídeo do Zé Dirceu, tem reunião de partido político com Yang Aming, tem um montão de informações, tem nota do TCU, que a gente precisa conversar sobre essa nota, tem a Rosa Weber mandando para a PGR analisar uma denúncia de genocídio contra o presidente Bolsonaro, e neste ponto eu quero a atenção de vocês, que eu vou ler para vocês a matéria, porque as coisas chegaram no nível bem bizonho no Brasil. Então fica aqui, daqui a pouquinho você assiste a live com as irmãs Assis. Então vamos começar com um vídeo do José Dirceu que diz claramente o que eles esperam para 2023 e por isso que a gente tem que exigir o voto impresso e auditável, contagem pública, porque o plano já está armado e cai quem quer. As vitórias eleitorais no México, na Argentina, na Bolívia, espero agora no Peru, o empate no Uruguai e no Equador, as rebeliões no Chile, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, mostram que está na ordem do dia, de novo, e creio que com a vitória nossa aqui no Brasil, a integração. Certo? E espero podermos, a partir de 23, estender de novo a mão para o povo cubano, certo? Que foi tão solidário conosco na luta contra a ditadura, e o Mais Médico é o maior exemplo. Né? Mais Médico é o maior exemplo. Os mais médicos estavam sendo escravizados aqui no Brasil através de Cuba. José Dirceu é o maior agente do Foro de São Paulo, agora chamado de Foro de Puebla, e ele já está louquinho para colocar as mãos no Brasil. Claro que eles já estão dando os pulos deles, governando o país através do Supremo Tribunal Federal. E por falar em Supremo Tribunal Federal, foi retirado o sigilo do inquérito 4828 dos atos antidemocráticos. Quero contar para vocês que quando estava em sigilo, nem os nossos advogados tinham acesso. E por que eu não vou nem dar palco para o que está sendo noticiado? Porque é tudo narrativa. Tem muita coisa fora de contexto e tem muita coisa banal, entendeu? E eles querem transformar isso numa grande e gigante descoberta, matéria top. E não é isso. Por isso que eu não vou dar nem palco. Enquanto o mundo está querendo se afastar da China, o Brasil está se aproximando cada vez mais, inclusive meio que passou desapercebido pela gente, e o Instituto da Reforma das Relações entre Estados e Empresas vai promover um encontro virtual na quinta-feira com a Crazy Hoffman, Juliano Medeiros do PSOL, Bruno Araújo do PSDB, Gilberto Kassab do PSD, Yang Yaming, vou repetir para vocês o nome, Yang Yaming, o embaixador da China no Brasil, o embaixador Yu Hongjun, que é ex-vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Sun, não vou saber falar esse sobrenome nunca, vice-diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Zhang Lirong, secretário-geral do Fórum China, Valfrido Vardi, presidente do Instituto, e o Rafael Valim, diretor do Instituto. O papel dos partidos políticos na modernização da governança e gestão pública. E vocês acham que que tá tudo bem esse tipo de coisa, esse tipo de evento em um momento em que a China está sendo afastada pelo mundo inteiro, inclusive na Flórida. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou 2 projetos de lei que ele classificou como esforços para começar a reagir contra a China. 1. Agências estaduais, faculdades e universidades deverão divulgar quando receberam presentes de $50 mil. 2. Introdução de penalidades legais mais rígidas para roubo de propriedade intelectual que beneficia uma nação estrangeira e cria uma nova lei contra o tráfico de segredos comerciais. DeSantis tem criticado veementemente a China
como governador da Flórida, aliando-se a Trump. Então, enquanto está todo mundo, a União Europeia já se afastou, a Austrália já se afastou, o Brasil está colocando cada vez mais a China aqui dentro, porque quando esse Yang Yaming estava na África, ele conseguiu subverter a ordem na África, depois ele foi para o Chile e fez aquelas manifestações que o Dirceu acabou de falar no vídeo, inclusive, por isso que eles querem tanto esse embaixador aqui. Ele fez a mesma coisa na Argentina, sob o comando da Cristina Kirchner, inclusive, por isso que ela voltou, ele que ajudou nas eleições argentinas, e agora aqui no Brasil justamente para o quê? Para colocar o cinturão vermelho, isso que o Dirceu fala no final do vídeo, inclusive ele fala em dar as mãos a Cuba. Como dar as mãos a Cuba? Porque Cuba ajudou ali contra o regime militar. A Cuba treinou guerrilheiros para vir matar gente aqui no Brasil, para fazer guerrilha armada aqui no Brasil. Foi aí que os militares deram contragolpe, porque eles estavam conseguindo subir ao poder. Aí os militares falaram, não vai rolar, né? E aí fizeram o contragolpe. É isso que está acontecendo no Brasil, enquanto soltam essas cortinas de fumaça, de tirar sigilo de inquérito, inclusive entregar um documento falso para o presidente Bolsonaro, coisa que eu acho realmente estranha, já que o presidente tem uma equipe séria para checar a documentação que receba. Então quem fez isso é próximo do presidente, o presidente confia. Tanto que o TCU soltou uma nota de esclarecimentos, mortes pela peste chinesa. O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos pela peste no ano passado não foram pela peste, conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje. Ou seja, alguém quis levar o presidente a erro por pura maldade para alimentar a CPI da pandemia, inclusive, e estranhamente, o Renan Calheiros pediu acesso à CPI das fake news, ao inquérito das fake news e aos inquéritos antidemocráticos, porque ele queria fazer uma análise de documentação e ligar os pontos para usar na CPI. Vocês acham que isso é muita coincidência? Ou vocês acham que isso é um jogo de cartas marcadas justamente para ferrar com o presidente, ainda mais que entrega para o presidente um PDF falando que é oficial e que é do TCU, ele fala sobre isso e depois o TCU vem a público falando que era mentira. Tem algum jogo espúrio novo se formando e nós temos que estar unidos e prestar atenção a cada movimento e não se distrair com cortinas de fumaças ou notícias idiotas. Inclusive, para quem defende o Biden, né, os esquerdinhas que adoram o Biden solução para os Estados Unidos, porque Trump era racista, Trump eugenista, Trump não sei o que lá, e o Biden vai colocar todos os imigrantes para dentro dos Estados Unidos e dar green card para todo mundo. Kamala Harris, em visita à Guatemala, acaba de dizer aos que pensam em migrar para os Estados Unidos: não tentem ir para os Estados Unidos, vocês serão mandados de volta. Vamos reforçar a lei. Os americanos estão descobrindo o que significa estelionato eleitoral. Imaginem se fosse Donald Trump. A mídia pouco cobriu isso daí da Kamala Harris, mas assim, latino não entra mais nos Estados Unidos porque eles não estão dando conta. Depois de Biden ter sido eleito pela bandeira amigo dos migrantes, vem cá, vamos abraçar todos, vocês vão ganhar green card, porque aqui é o país do amor, é o país sem fronteira, é o país que recebe todo mundo. A fronteira dos Estados Unidos está cheia de gente, as crianças naquelas gaiolas idealizadas pelo Obama, que colocaram na conta do Donald Trump, mas não era do Donald Trump. E eles não estão conseguindo dar conta do que está acontecendo nos Estados Unidos, a ponto da Kamala Harris ir na Guatemala e falar: não põe o pé no nosso país porque a gente vai reforçar a segurança. Isso é um estelionato eleitoral. Então a gente já tem estelionato eleitoral, o estelionato do vírus. E por falar em Estados Unidos, nós temos que falar em George Soros, que através dos Estados Unidos controla o Brasil. No Brasil, George Soros financia Fernando Henrique Cardoso, Quebrando o Tabu, juízes e ONGs pró-assassinato de bebês e desarmamento. A Gazeta do Brasil colocou aqui uma lista, eu vou ler alguns dos principais. Associação de Direitos Humanos em Rede receberam 2 milhões de dólares.
Instituto Sou da Paz recebeu US$ 1.800.000. Instituto Iguarapé, que inclusive é daquela mulher que o Sérgio Moro queria colocar, vocês lembram? No ministério, recebeu R$ 1.500.000. Fundação Fernando Henrique Cardoso, 350 mil. Isso eu tô falando em dólares, tá, pessoal? Distribuídos em 3 anos diferentes. Instituto Anis, US$ 245.000, defende a legalização daquele negócio no útero das mulheres. No Brasil, a organização é comandada pela professora Débora Diniz, da Universidade de Brasília. Associação dos Juízes Federais, US$ 10.000. Objetivo: defesa das prerrogativas, dos direitos e dos interesses dos magistrados federais da Terceira Região e a busca do efetivo respeito pela independência, dignidade e prestígio do Poder Judiciário Federal. E Quebrando o Tabu, que recebeu US$ 228.000 com o objetivo de 12 milhões de seguidores no Facebook. A página divulga causas esquerdistas nas redes sociais. Isso é o que eles pegaram, só os principais. Imagina todo o resto que esse filhote do demônio não financia para tentar liberar assassinato lá no útero das mulheres, as drogas e tudo mais, tudo que envolve o que não presta. E por falar em que não presta, a gente vai falar rapidinho de Rosa Weber. E aqui eu peço a atenção de vocês. Rosa Weber manda a PGR avaliar se Bolsonaro cometeu crime de genocídio. E o que aconteceu? Um advogado chamado Jefferson de Jesus Rocha, que baseou a sua manifestação, pasmem, em passagens da Bíblia, ou seja, ele usa o livro sagrado para atacar o presidente da República. No documento, que contém 5 páginas, ele disse acreditar que estávamos em um verdadeiro apocalipse e que desde o mês de março de 2019 tenta alertar os moradores do município dele, né, do meu município, Caculé, a cerca de 650 quilômetros da capital baiana, em Salvador. Além de alertar os pastores da minha região, joguei suco de uva na frente das igrejas, vesti roupa de pano de saco, bem como preguei panfletos nas portas das igrejas ainda em 2019, escreveu o advogado na petição enviada ao STF. A Rosa Weber, ela tem que mandar isso daí para a PGR, cabe a PGR decidir se vai dar continuidade ou não nesse absurdo. E ele ainda diz o seguinte: no ano seguinte, em 2020, surge na China um vírus mortal que ceifou e está ceifando a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora dele, sendo tratado o assunto com puro descaso pelo Poder Executivo Federal. Na sequência, ele cita a passagem do Apocalipse. Esse imbecil não sabe quanto que o Bolsonaro deu de dinheiro, inclusive para o estado que ele mora, para a Bahia, e o Rui Costa, através do consórcio do Nordeste, surrupiou a grana toda, junto com o Carlos Gabas. Ninguém contou isso pro cara que joga suco de laranja vestindo roupa de não sei o que lá na porta da igreja, incomodando a porta dos outros. Não, ninguém contou. Inclusive, ele acusa o presidente de charlatanismo, perigo para a vida ou saúde de outrem, fraude processual. Agora eu te pergunto assim para você, e você me responde assim para mim, né? Como dizia o Marcelo Rezende, que Deus o tenha. Por que a família ainda não colocou um ser humano desse no instituto psiquiátrico? Porque isso não pode ser normal. Não pode. Tanto que não é normal que ele chegou a enviar o ofício para o Randolph Rodrigues, o Falafina, e o Falafina não nem ligou, entendeu? Porque nem o Falafina quer segurar um BO desse. Ele quer ser ouvido pela CPI. Como é possível vislumbrar, não foi por falta de aviso às instituições. Apesar de não ter chegado ao presidente, creio que a minha parte foi feita, a fim de não ficar refém desse proveito religioso contra uma população inocente e incapaz de se defender. Por que a família não interna esta pessoa? Fala, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá bem, vamos no médico, provavelmente você já não tava bom, o lockdown não te fez bem, vamos procurar um médico, tomar um remedinho, conversar, cuidar da saúde mental é extremamente importante, pessoal. Senão vocês saem fazendo aí petição assim, para STF.
Vamos cuidar, vamos prestar atenção nos primeiros sinais. E por falar em STF, vamos falar de Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que aceitou participar da comissão especial pelo voto impresso e a reforma eleitoral. Vai ser feito da seguinte forma: conforme o roteiro, a comissão geral, o ministro Luiz Roberto Barroso fará uso da palavra por 20 minutos. Em seguida, entra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que concede a palavra aos presidentes das comissões especiais que analisam as duas PECs, que é do voto impresso e da reforma eleitoral, e ao presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara pelo prazo de 10 minutos cada um. Então, a cada deputado que falar, fazendo uso da palavra por 3 minutos, e a cada 5 oradores, o ministro Barroso terá pelo tempo de 10 minutos para debater ou ponderar aquela fala. A reunião vai acontecer amanhã na quarta-feira, a comissão vai acontecer amanhã na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e claro que nós estaremos de ouro, porque eu quero ver o Barroso falando mal do voto impresso, tentando rebater o que não há para rebater, porque o voto impresso nada menos é que um papelzinho dentro de uma impressora e voilá, mágica feita. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa dislike. Compartilhe esse vídeo para ajudar a engajar, para que mais pessoas saibam o que está acontecendo nos encanamentos escuros do castelo, como dizia o saudoso Castelo Rá-Tim-Bum. E se não gostou, deixa aqui para mim por que você não gostou e dá uma conferida na sua inscrição, tá bom? Um mega beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe muito, muito, muito. Tchau!